Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu estou fazendo aqui uma gravação, uma live, né? E estou fazendo pelo celular. É um teste aqui com vocês. Bom, primeiramente eu gostaria de me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Roberta Andriane Renault, eu sou criminalista, advogo nessa área há 20 anos e, além disso, sou consultora de advogados iniciantes. Ministro alguns cursos voltados para a prática da advocacia criminal e eu não poderia iniciar a live de hoje sem antes desejar e parabenizar a todos os professores pela data, né, que é tão importante. Como nós precisamos de educadores nesse país, né? A formação ela é muito importante, não só a intelectual, mas a formação ampla. E eu conheço muitos professores que exercem o seu mistério com verdadeiro propósito de vida e são muito dedicados. Então, parabéns a todos vocês. Vamos lá, gente. A minha live de hoje, ela é algo que não é muito trabalhado pelos advogados. Os advogados eles não estão familiarizados com esse assunto que eu vou dizer hoje. Bom dia para quem chegou, depois se identifica aqui para a gente poder compartilhar e diz se o som tá bom, porque eu estou fazendo a gravação pelo celular. Então vamos lá. Imagina a seguinte situação, tá? Você está no seu escritório e aí você foi constituída por um cliente, constituído, e esse cliente acabou sendo condenado, vamos inventar aqui, pela prática de roubo, tá? Roubo qualificado. E aí, o que acontece? Houve a sentença da condenação e essa sentença, ela transitou em julgado. Então, não cabe mais recurso, acabou, né? Chegou no trânsito em julgado. E o que acontece? A vítima que antes estava convicta no depoimento dela, que ela havia falado com absoluta certeza que o seu cliente era o responsável por aquele roubo, ela resolve voltar atrás. Ela diz que, na verdade, ela se enganou. E ela fala isso para você, né? E ela chegou a essa decisão, ela chegou a essa conclusão de que realmente não foi o seu cliente que praticou o roubo através de uma outra testemunha que não estava no processo. Essa testemunha aparece e ela diz que estava no local dos fatos e ela acaba identificando uma terceira pessoa como o autor desse roubo. O grande problema, pessoal, é que nesse caso já houve condenação, a instrução já foi produzida, já foi desenvolvida, a vítima já foi ouvida e a condenação transitou em julgado. Então, o que você pode fazer nesses casos? Bom, a primeira resposta, acho que a maioria já sabe, que é a revisão criminal, né? A revisão criminal, ela tem como objetivo desconstituir a coisa julgada material. Só que ela não acontece em todos os casos, né? São casos específicos que admitem essa desconstituição. Nesse caso, é o artigo 621 do CPP, ele diz lá, olha só, a revisão dos processos findos será admitida quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos, não é o caso, quando a sentença condenatória se fundar em depoimento, exames ou documentos comprovadamente falsos, e o inciso 3, quando após a sentença se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena. Eu acredito que esses dois incisos se encaixariam nesse caso da revisão criminal. Primeiro porque a testemunha foi encontrada uma nova prova, ela não tinha sido ouvida ainda. E segundo que a vítima está se retratando. O grande problema é como que a gente vai fazer essa revisão criminal. Para vocês entenderem, uma revisão criminal, ela tem a natureza jurídica de uma ação de impugnação autônoma, assim como o mandado de segurança, o habeas corpus. Então, quando a gente faz isso, né, a gente tem que ter a prova pré-constituída. Eu não posso produzir uma prova ao longo da revisão criminal. É diferente de um processo criminal. Vamos supor, a gente ajuiza uma queixa-crime, né? Aí já mostra todas as provas. Mas tem a audiência de instrução e julgamento, onde a prova testemunhal vai ser ouvida, às vezes novos documentos são apresentados no processo. Na revisão criminal, você tem que juntar tudo no momento da distribuição. Por isso, a prova é pré-constituída.
Mas aí como é que você vai provar que a vítima se retratou, né? E como que você vai provar que existe uma nova testemunha? Ah, doutora, a gente pode juntar uma declaração de próprio punho, com firma reconhecida, dizendo que essa vítima está se retratando e isso vai servir como prova para a revisão criminal. Será que é assim? Não. Os tribunais superiores, eles têm entendido que essa prova pré-constituída, quando ela é produzida unilateralmente, ou seja, só pela parte interessada, não serve para amparar a revisão criminal. Então, se você juntar uma declaração de próprio punho com firma reconhecida, não vai adiantar absolutamente nada. Você tem que juntar uma prova que ela tenha sido ouvida pelo contraditório e a ampla defesa. Então, como é que eu vou fazer, doutora? Se eu entrar com a revisão criminal, eu não tenho instrução e julgamento. Eu não vou poder ouvir essa testemunha depois de distribuída a revisão. E eu também não posso juntar nenhuma declaração, então o que eu faço? E aí eu vou te falar. Existia um instrumento, um instituto chamado de justificação criminal. Então, como é que o advogado fazia? Ele, antes de ajuizar a revisão criminal, ele entrava com essa justificação criminal. É uma ação onde ele era distribuída para o primeiro grau de jurisdição e ela tinha como único objetivo ouvir essa vítima, ouvir essa testemunha na presença do magistrado, na presença do Ministério Público, na presença do advogado. Aí sim, esses depoimentos seriam ouvidos em primeiro grau de jurisdição, a vítima teria a possibilidade de se retratar, mas aí sobre o contraditório e a ampla defesa. Ela se retrataria na presença do Ministério Público, na presença do magistrado. E aí, uma vez colhidos esses depoimentos, aí sim o advogado teria a prova pré-constituída e poderia ajuizar a revisão criminal. Essa justificação criminal, ela era prevista no artigo 861 do nosso antigo CPC. Eu vou ler para vocês. Quem pretende justificar a existência de algum fato ou relação jurídica, seja para simples documento e sem caráter contencioso, seja para servir de prova em processo regular, exporá em petição circunstanciada a sua intenção. Então, resumo da ópera. Eu queria a revisão criminal e queria mostrar que a vítima estava se retratando. Então, eu ajuizava essa ação de justificação criminal, era distribuída para uma vara criminal, era ouvida essa vítima ou a testemunha nova e o único objetivo da justificação era produzir essa prova. Depois de ouvida, aí sim, o que eu fazia? Eu ajuizava a revisão criminal com essa prova pré-constituída. O grande problema é o seguinte, no nosso novo Código de Processo Civil, esse artigo ele foi retirado, né? Aí alguns podem falar, mas então a justificação criminal ela deixa de existir? Não, não deixa. Saiu, na verdade, do artigo 681 e foi lá para o artigo 381, parágrafo 5º, que ainda permite esse tipo de medida cautelar. Então, prestem muita atenção quando vocês forem fazer essa revisão criminal. Muitos advogados não sabem, né, desse detalhe. E prestem atenção na prova pré-constituída. Se essa prova for oral, precisar de colher um depoimento de alguém, a mera declaração com firma reconhecida não será suficiente. O indispensável é que você colha esse depoimento no contraditório e na ampla defesa, tá bom? É um instituto de extrema valia e eu espero que você tenha entendido a minha dica de hoje. Pessoal, estou aqui deixando novamente os meus contatos pelo WhatsApp. Antes do feriado eu havia falado de algumas bolsas para os cursos que eu promovo na prática da advocacia criminal. E ainda tem 2 bolsas, né? Porque foi logo antes do feriado. Então, se você tiver interessado em informações sobre o Guia dos Juizados Especiais Criminais, a Maratona das Prisões em Flagrantes,
a mentoria nas audiências criminais, todos os cursos online com videoaulas, apostilas e também tirar dúvidas num grupo de apoio. É só entrar em contato comigo que eu terei um imenso prazer de prestar qualquer esclarecimento, tá bom? Desejo para vocês uma semana abençoada, que vocês tenham muita produtividade e vamos continuar aqui na Vocação Jurídica. Coloquem temas, sugestões de temas das próximas lives. Se quiserem tirar dúvidas, fiquem à vontade também. Um beijo muito grande, muito carinhoso para vocês e vejo vocês nas próximas lives, tá bom? Tchau, gente. Um abraço.